O que devemos fazer? Acreditar. Palestra completa realizada em 28 de janeiro de 1966. O título desta noite é O que devemos fazer? Isso é perguntado nas Escrituras. O que devemos fazer para realizar a obra de Deus? E ele respondeu: A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. João 6 versículo 29. Tudo começa com acreditar. Você acredita naquele que ele enviou. Agora, o que devo fazer? Você acredita que uma pessoa chamada Jesus Cristo viveu? Como eu iria acreditar nele e acreditar que Deus o enviou? Simplesmente leio sua história, leio tudo que ele conta, todos os sinais, e então vejo se consigo acreditar. Pois ele nos diz: Nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, mas vocês não acreditam. Se eu lhe contar coisas terrenas e você não acreditar, como poderá acreditar se eu lhe contar coisas celestiais? João 3 versículo 12. Então, qual foi a coisa terrena que ele contou primeiro? O evangelho mais antigo é o de Marcos, e as primeiras palavras registradas desta figura central as encontramos. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1 versículo 15. Ele encerra em sua doutrina a mensagem dada ao profeta Jonas, que trouxe uma única mensagem, a mensagem do arrependimento. Então ele entende. Arrependa-se e creia no evangelho. Ele sabe que aquele homem se arrependeu. Bem, o homem quer um sinal. Ele chama isso agora de geração má. Ele disse: Esta é a geração, é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Mateus 16 versículo 4. E assim como Jonas foi um sinal para os homens de Nínive, assim o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Bem, o que ele trouxe? Ele apenas trouxe a mensagem de arrependimento e as pessoas acreditaram nele. Ele nos diz: agora eles não acreditarão em sua mensagem, por causa da mensagem de Jonas. Você poderia tentar, e se você tentasse, funcionaria. O povo de Nínive tentou fazer isso e salvou não apenas a si mesmo, mas também a sua cidade. Eles se arrependeram e perceberam que uma mudança de atitude resultaria em mudanças correspondentes nos aspectos externos de suas vidas. Então ele o chamou de geração má. Mas o que é uma geração má? Uma geração má é simplesmente uma geração impenitente, é só isso. Um homem sempre poderia se arrepender. Se ele pudesse mudar a sua atitude perante a vida, ele mudaria a sua vida e, portanto, ele sempre poderia salvar a si mesmo, ou salvar o ambiente em que se encontra, simplesmente arrependendo-se. Assim, somos informados de que eles se arrependeram e salvaram a si mesmos e a cidade de Nínive. Mas ele se pergunta quem agora realmente acreditará na sua história, pois ele traz a revelação final. E aqui ele contrasta a falta de resposta das pessoas desta geração à sua revelação maior com a resposta que Jonas obteve à sua revelação menor. Então aqui encontramos: o que devo fazer? Bem, eu poderia estar atendendo no bar esta noite e realmente acreditar no que ele me disse, e estarei fazendo a obra de Deus. Ou poderia estar sentado no trono do Vaticano, e tão ocupado com o meu vasto portfólio que não tenho tempo para acreditar no que é dito e não estar fazendo a obra de Deus. Portanto, não se pode julgar a profissão de um homem e pensar que por causa da sua profissão, ele é um ministro, um rabino, um padre, que ele está necessariamente fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é simplesmente acreditar naquele que ele enviou, e ele lhe diz exatamente nos sinais. Você acredita nesses sinais porque não posso reproduzi-los para você, eles pertencem às profundezas da sua alma. Eles pertencem a uma região que está fora do alcance da mente racional, então você não pode trazê-los à superfície para que alguém aqui possa experimentá-los. Você deve esperar por eles. Enquanto isso, você vai e conta a história do arrependimento e faz o papel de Jonas. Sei que, no meu caso, contei isso durante 21 anos antes de poder dizer honestamente. E agora sou uma testemunha do que vi. A palavra visto significa experiência. Não experimentei a salvação, mas fui chamado e enviado. E tudo o que eu poderia realmente dizer, sei disso por experiência própria.
Sabe o que? Sei que se mudar a minha atitude em relação a um determinado indivíduo e me convencer da realidade desta mudança de atitude interior, verei o dia em que ele se conformará com esta mudança interior em mim. Então eu sabia disso por experiência própria. Então, quando subi à plataforma no dia 2 de fevereiro de 1938, aqui estava uma experiência real bem na minha porta, meu filho. Eu tive muitos antes. Mas ainda não tinha saído e realmente assumido essa plataforma como profissional. Sim, seria convidado para uma plataforma, sempre como amador. Eu dançava, ia de cidade em cidade e eles sabiam do meu interesse, eles me deram sua plataforma. Eles vinham ao meu show, me convidavam para ir à plataforma, para algum convívio à tarde. Mas mesmo assim pude contar a história de Jonas, a história do arrependimento. Então, nesta noite em questão, eu estava falando no Stevie Hall, minha primeira noite. Fui até a porta e quase abrimos a porta juntos. Aqui estava meu filho, um garoto no início da adolescência, quase, bem, ele ainda não tinha 13 anos. Fiz todos os esforços que um homem poderia fazer. Minha mãe fez todos os esforços, com incentivo financeiro, para que a mãe dele o conseguisse. Nada funcionou. E eu sabia exatamente como aplicar essa lei. Então, no mês de novembro, comecei a presumir que ele estava realmente morando na minha casa, a ponto de colocar minha mão imaginária, na cabeça dele, e sentir sua presença à mesa, e sentir sua presença em minha casa. Lugar. E então, na semana em que abriria, recebi um telefonema da mãe dele me dizendo de maneira bastante casual: minha casa não é grande o suficiente para 2 homens, e seu filho, embora tenha apenas 12 anos, ele é um homem. Fui procurá-lo, se entretanto ela disse-lhe que eu nunca o quis e envenenou-o ao longo dos anos contra mim e a minha família. Mas eu ignorei e simplesmente presumi que ele estava em casa comigo, morando na minha casa. Então, naquela mesma noite, quando eu estava saindo, o amigo dele disse que eu estava lá dia após dia procurando por ele, e que tudo isso era mentira que a mãe havia contado para ele. Então ele arrumou o pouco que tinha e chegou na minha casa quando eu estava saindo para dar minha primeira palestra. Lá ele permaneceu comigo até se juntar à Marinha depois de Pearl Harbor. Ele permaneceu comigo durante todos os seus muitos casamentos. Só agora ele está realmente sozinho, aos 41 anos. Então eu sei por experiência. Eu poderia dizer falamos o que sabemos, mas não poderia acrescentar e testemunhar o que vi. Eu ainda não tinha experimentado a salvação. Não até 1959. Então comecei em 38 e durante 21 anos viajei por todo o país, por todas as grandes cidades, contando a história que Joná contaria. Você sabe o que quer da vida? Suponha que você o tenha. Adormeça como se você tivesse conseguido. Viva como se você tivesse. Haja como se você o tivesse, e o mundo se conformará com isso. De certa forma, você não sabe e não tem inteligência para conceber os meios necessários para produzi-lo, a coisa toda se tornará um fato e se projetará na tela do espaço para você, se você ousar aplicar esta história de arrependimento. Que você não precisa aceitar as coisas se estiver disposto a se arrepender. Depois vieram as visões, a série de visões. E foi isso que ele trouxe e chamou de Evangelho, a história mais incrível que o homem já ouviu. A história que ele nos conta pretendia ser interpretada literalmente e cumprida literalmente. Então, quando você diz que isso é literalmente assim, alguém dirá: ah, não poderia ser. Esse é o meu problema enquanto viajo novamente pelo país. Se eu participo em painéis de TV ou de rádio, se meus associados ou oponentes são ministros, rabinos, padres, eles são meus oponentes mais cruéis porque não conseguem aceitar isso literalmente. E depois digo-lhes que o sei por experiência própria, dou testemunho do que vivi. Não estou teorizando, não estou especulando. Este burguês de quem ele fala quando nos conta o que acabei de citar no capítulo 3 de João, ele está falando agora a um membro do Sinédrio, a ordem mais elevada da fé judaica. E Nicodemos não consegue compreender como um homem pode nascer do alto. Ele pretende que Nicodemos aceite isso literalmente.
Este nascimento não vem de baixo, do ventre da mulher, vem de cima, do crânio do homem. Quando ele lhe diz que assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, ele quer dizer isso literalmente e deve ser cumprido literalmente. Na verdade, você é levado da mesma maneira serpentina. Cada afirmação que ele faz a respeito desses sinais. Não há muitos sinais. Ao todo são 4 sinais majestosos. 2 são divididos em 2 partes, totalizando 6, só isso. Esses 6 sinais são literalmente vivenciados pelo indivíduo, não são coisas do lado de fora. Todo mundo terá isso. Agora, por que digo que todos terão isso? Bem, agora deixe-me compartilhar com você a experiência. As Escrituras dizem a você: Eu sou o Senhor, o Santo de Israel, seu Salvador. E fora de mim não há Salvador. Isaías 43 versículo 3,11. Isso é verdade? É literalmente verdade que meu Criador e meu Salvador são um? Sim. Mas mais do que isso, eu digo eu sou, não é? Ele disse: Este é o meu nome para sempre, e assim serei conhecido de geração em geração. Êxodo 3 versículo 14. Bem, você não pode me impedir de saber que sou. Esse é o nome dele? Bem, então devo ser um com o Criador e o Redentor. Isso é literalmente verdade? Sou autogerado? Eu salvo e me redimi? Sim. Só existe Deus, não há nada além de Deus. Isso pode ser interpretado literalmente? É cumprido literalmente? Eu digo sim. Chegará o dia em que aparecerá o terceiro sinal de que ele fala, e ele nos dará isso como a divisão do templo. Quando você vê na base desse corpo dividido que é seu, e você vê a luz líquida dourada que é verdadeiramente a própria vida, e a vida está no sangue, está viva, é líquida, ao olhar para ela você está dizendo em a profundidade da sua alma: eu sei que sou isso. Mas você não para por aí, você tem o impulso de dizer: ó, meu divino Criador e Redentor. E então você se funde com isso. Você se funde com o quê? Com você mesmo. Isso é vida, e você sabe que é o Criador, e você sabe que é o Redentor, e ainda assim um. E você sobe, o Filho do Homem, na forma de uma serpente. Então você sabe disso literalmente pode dizer: agora presto testemunho do que vi e do que vi, experimentei. Então você pode realmente dizer: sim, eu sou autogerado. Fiz isso com um propósito, contraí-me até o limite que se chama homem, e provoquei essa contração, o limite da opacidade, o limite da contração. Então, depois de passar um tempo, um intervalo de tempo de um sonho fantástico e horrível, o sonho da vida, então você começa a quebrá-lo como faria com um útero. E você começa a se expandir, e então não há limite para a expansão, não há limite para a translucidez quando você começa a se expandir a partir deste ser limitado e contraído chamado homem. Bem, quem fez isso? O próprio Deus fez isso. E quem é esse Deus? Seu único nome é Eu Sou. Bem, quem sobe? Eu estou subindo. Quem vê isso? Eu estou contemplando isso. Quem se sentiu dividido? Passei por toda a experiência. E esse é o nome dele. Ele não difere do Criador, e você sabe disso. Ele não difere do Salvador, do Redentor, e você sabe disso. Não há 3, apenas um, e seu nome é um. Então aqui, o que devo fazer para fazer isso? Acredite na história. O que você faz no mundo exterior realmente não é importante. Então, quando trouxeram o primeiro filho, ele disse: certamente é ele. Ele era tão majestoso, tão grande, tão maravilhoso, e o Senhor disse: este não é ele, eu o rejeitei. Traga-me o próximo. Eles trouxeram o próximo, e nenhum deles foi. Esses são todos seus filhos? Disse ele. Não, há um, mas ele está com o rebanho. Não estaremos sentados até que ele chegue.
Vai e traga-o. Então eles o trouxeram. É ele. Levanta-te e unge-o. 1 Samuel 16 versículo 6-12. Aqui estava o mais novo. Aqui estava aquele que eles separaram para cuidar do rebanho, enquanto esses majestosos passaram a ser escolhidos pelo profeta Samuel como aquele que o Senhor anunciaria como sua escolha. Eu não julgo pelas aparências. Eu não julgo como o homem julga. O homem vê a aparência externa. Quer seja a sua forma física ou a sua posição social ou as suas realizações intelectuais ou algo dessa natureza, ele não vê isso, ele vê apenas o coração. Ele vê o que aquele que viveu até agora, e aqui o escolhe, este que está enterrado na mente do homem, chamado Olom. Alguns colocam a letra além, Aleph, Lamed, Mem, o Deus do Eterno, ou Deus do Eterno. E então, é esse? Sim. Enterrado no homem? Sim. Isso é literalmente verdade? Sim. Ele também sai. Ele sai e revela você a si mesmo e o chama de meu Pai. Ele sai. O grande e segundo sinal. Então cada um destes sinais. Ele disse: Agora vai e conte. Então eu separei você esta noite, e direi: confie em mim, acredite em mim, e falo agora por experiência própria. Isso vai acontecer com você, uma noite, quando você menos esperar. Espero que, entretanto, você tenha praticado a arte do perdão, que se chama arrependimento, mudando a si mesmo, mudando o mundo, mudando seus amigos e fazendo com que eles se adaptem a estados mais idealistas em sua própria mente, pois eles acabarão por se conformar com isso se você permanecer fiel à sua mudança de conceito em relação a eles. Eles mudarão, então continue praticando e praticando, chamado agora de arrependimento. E quando você menos esperar, essas coisas vão acontecer com você. E então você conta a eles. Você vai nascer do alto. E a história é esta. É assim que você vai nascer. Começará com uma ressurreição e depois será seguido por um nascimento. Então virá a sua descoberta do Filho unigênito de Deus, que o chamará de Pai. Então virá a grande divisão do templo e a sua ascensão ao céu, sabendo que você é o Redentor e o Criador. Você é autogerado e autorredimido, e esse mesmo eu é o Criador e o Redentor. Então você saberá que o trabalho está concluído e que esta coisa gloriosa está agora consumada, atingiu o clímax e é boa e muito boa. O símbolo do Espírito Santo irá selá-lo com beijos. Ele vem na forma de uma pomba. Isso é literalmente verdade e cumprido literalmente. Então você conta essa história. Que porcentagem vai acreditar? Você não pode dizer. Então Paulo faz a declaração: eu gostaria de partir e estar com Cristo, isso é muito melhor. Mas para o seu bem e por causa de uma necessidade maior, permaneço no corpo por algum tempo. Leia no capítulo 1 de Filipenses. Versículo 23. É muito melhor partir e estar com Cristo, o poder criativo e a sabedoria criativa de Deus elevados ao enésimo grau de criatividade. Pois ele tem direito a isso agora que é um com Deus. Mas ele tem que contar a história, e por isso adia, aparentemente por algum tempo, para contá-la. Ele não está satisfeito com o número de pessoas que aceitam, e ele vira as costas e descobre que eles também se afastaram. Ele retorna a uma cidade e descobre que eles foram para outro lugar. Tornaram-se vegetarianos estritos agora. Eles acreditam que esse é o caminho da salvação. Ou eles se tornaram outra coisa e mais alguma coisa, tudo menos acreditar na história. Tudo o que você precisa fazer para realizar a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Se você varre as ruas e é nisso que você realmente acredita enquanto varre, você está fazendo a obra de Deus. Se você é dono da cidade e dá tudo para a caridade pensando que é fazer a obra de Deus, você está longe, muito longe disso. Você só está fazendo a obra de Deus quando acredita na história. E a história é incrível, mas tão simples. Exorta o homem a acreditar em algo totalmente diferente de tudo que ele poderia imaginar neste nível. Ele acreditará nessa história? Isso é tudo que você precisa para fazer a obra de Deus.
A história do arrependimento. É fácil. É preciso treinamento. É preciso prática, prática diária. Mas funciona. E Jonas encontrou pessoas que foram receptivas, eles poderiam acreditar. Um tentou e funcionou, contou a outro e funcionou, e a cidade foi salva. Mas você não pode provar esta história de salvação, que é algo tão profundo que tudo o que você pode fazer é acreditar e então deixar acontecer. Então torne-se uma voz que conta aos outros sobre isso, isso é tudo o que você pode fazer, na esperança de que eles acreditem em você, assim como acreditaram em relação ao arrependimento. Pois isso faz o grande apelo. Todo o vasto mundo. Você pega alguém, uma criança, e faz um jogo para salvar a família. Isso se torna Nínive, a família, uma família de 5 pessoas. A criança chega em casa e traz uma história de tristeza para a família. Eles estão prestes a ser despojados. E você diz: Nega, você pode jogar um joguinho? Sim. Bom, agora é isso que vamos fazer e você constrói uma pequena cena, algumas palavras onde ela está te contando uma história de que as coisas estão perfeitas em casa, tem o que comer, o aluguel está pago, está tudo perfeito. Ela se delicia com a história enquanto a conta e você se sente e se diverte com a criança porque é tão adorável, e eles estão salvos. No dia seguinte, um amigo de fora da cidade telefona, descobre a situação e diz à mãe: Inês, vamos esquecer isso. Vamos ao parque e pegamos um barco. Eu te pego. Você não tem dinheiro, mas vamos nos divertir um pouco por 1 hora. Então eles vão remar no Central Park. Quando eles estão desembarcando, um barco está atrás deles. Ele não é um bom homem de barcos. Ele vem com toda a força e ela, para proteger o barco, estende a mão e ele é esmagado. Não ferido gravemente, mas esmagado. Havia um pouco de sangue. É uma lesão óbvia. Aí o atendente chega, examina a mão, anota o nome dela, anota o endereço dela, manda um avaliador da cidade. Eles estão segurados contra todas essas coisas. Eles não vão a tribunal, não tem processo, deram-lhe $300 pelo pequeno ferimento. Ela não via $300 há anos. Uma vez ela era grande no mundo teatral, ela e o marido. Eles eram dançarinos, iam de um show para o outro e aí vinha o mergulho. E aqui estava esta pequena lesão, 24 horas depois de termos jogado um joguinho. Ela poderia brincar comigo e salvar sua pequena Nínive, salvar a família. Eles pagavam um aluguel muito pequeno, estou voltando aos tempos da depressão, na década de 30, e os 5 moravam em uma unidade pequena, e ainda pagavam apenas $40 por mês, sem elevador, sim. Mas essa história eu conheço. Esgota toda a força policial da cidade de Nova York. Perdeu os móveis. Não consigo encontrar os móveis. Ela e os 2 filhos foram para Paris, deixando uma empregada para cuidar de seu apartamento. Ela voltou com seus filhos, não há empregada. O apartamento está lá, mas não há mobília. Ela investiga. Ninguém sabe onde está a empregada nem onde estão os móveis. Ela busca a ajuda da polícia, dos detetives da cidade de Nova York. Chama uma agência de detetives particulares, eles esgotam todos os subúrbios. Eles não conseguem encontrar onde está armazenado, se estiver armazenado. Um dia ela sai de um banco na Madison Avenue, vira na direção errada, não descobre seu erro e anda um quarteirão. Então, olhando para a calçada, ela vê um par de tornozelos muito familiares. Ela veio lentamente até o rosto, é a empregada dela. Ela segurou a empregada e não a soltou até que a empregada a levasse de táxi direto para onde ela tinha aqueles móveis. E isso aconteceu depois que ela esgotou todas as coisas e voltou para casa para me ver. Eu disse: Você esqueceu? Você não conhece o princípio? No passado, quantas vezes você trabalhou? E funcionou, sempre funcionou. O que você está fazendo agora? Bem, eu não tentei isso. Tentei a força policial, a força de detetives e uma agência de detetives particulares. Bem,
agora eu disse. Sente-se calmamente e coloque-se entre os seus móveis. Você tinha um piano de cauda, costumava deixar a foto do seu filho e da sua filha emoldurada no piano. Lembro-me disso vividamente. Bem, agora, veja-o no piano, e veja-o tão perto de você quanto você está agora do piano, portanto, torne-o real, tudo sobre você. Ela o fez, e se perdeu na realidade do que estava imaginando, e deu-lhe todos os tons da realidade, deu-lhe vivacidade sensorial, a coisa toda era real. E então ela saiu, e aí aconteceu um pequeno incidente e ela recuperou seus móveis. Nenhum processo judicial, nenhum processo, tudo o que ela queria eram seus móveis. Uma estranha ouviu falar de mim e veio pedir para encontrar uma amiga dela, mas pareceu o cúmulo da insanidade quando eu disse a ela o que faria. Eu ficava sentado em silêncio e a ouvia me dizer que havia encontrado a amiga, era tudo o que eu fazia. E ela ficava sentada em silêncio e me dizia que encontrou o amigo. Ela esperava alguma coisa mágica. Assim, no final da nossa pequena comunhão mental, despeço-me dela. Ela disse: Isso é tudo? Isso é tudo. Bem, ela estava tão, bem, desiludida, pois pensou que iria ver alguma coisa fantástica acontecer no meu quarto, e isso foi tudo o que ela presenciou, algo no silêncio, sem acreditar em mim. Mas funcionou. Ela levou uma amiga para New Haven, onde teve notícias dela pela última vez. O amigo havia se mudado para Boston. Seguiram para Boston, sim, eles conheciam a amiga, mas ela não deixou nenhum endereço, então voltou, desapontada, para Nova York. Saindo de uma loja de departamentos na Rua 14, se ela tivesse chegado 5 segundos antes ou 5 segundos depois, ela não a teria acertado e batido nela. Então ela foi até Boston via New Haven tentando encontrar o amigo. Por isso digo que o arrependimento é apenas uma mudança interior de atitude que resulta numa mudança correspondente nos aspectos exteriores da vida. Então você pratica até que a história contada desperte dentro de você. Quando você ouvir a história, acredite. Tudo o que você precisa fazer é acreditar. Na história mais incrível do mundo. Na história que venho lhe contando desde que aconteceu comigo em 1959. Então essa é a mensagem que ele traz ao mundo, esperando que todos a aceitem literalmente. E ela será cumprida literalmente. Ele não parte, embora queira entrar agora nesse poder criativo e ser um com ele. Como ele é um com isso, ele tem direito a isso. Porque todos os sinais aconteceram nele, nenhum mais sinal, mas ele atrasa por causa da necessidade daqueles que estão sempre partindo, sempre voltando, sempre se afastando. Então, quando lhe perguntaram: O que devemos fazer? Isso é tudo que você faz. Então ele disse: Eu vos dou apenas o sinal do Filho do Homem, e estes são os sinais do Filho do Homem. Mas esta é uma geração má. Eles nem sequer se arrependeriam. Pois a geração má é apenas a geração impenitente, isso é tudo o que é. Então, quantos homens hoje, ao terem sucesso, lembram-se de como o fizeram? Agora que estão rodeados por todas as coisas que o dinheiro pode comprar, esquecem-se destas atitudes mentais que adotaram para chegar ao seu estado atual. Esqueçam-no completamente, deem-lhe as costas, ignorando completamente a mesma escada pela qual subiram. Arrependimento. Todo mundo faz isso. Então aqui, enquanto estamos chegando ao fim, pensei em lhe dar, noite após noite, de agora em diante, apenas coisas que realmente o animariam de alguma forma para tentar. Isso vai provar seu valor aqui. E então espero que você acredite em mim no que diz respeito à mensagem de salvação, pois essa é a coisa importante que trago agora. Pois fui enviado antes de conhecer a mensagem da salvação. Fui chamado e enviado. Mas tudo o que eu sabia por experiência própria era que uma mudança de atitude da minha parte resultaria numa mudança de comportamento no mundo exterior. Eu vi, pratiquei e funcionou. E assim, tendo visto isso funcionar, eu poderia dizer por experiência própria, mas não sabia nada sobre a mensagem de salvação. Não até aquela manhã de 20 de julho de 1959.
Foi quando tudo começou e atingiu seu clímax na manhã de 1º de janeiro de 1963. Então, 3 anos e meio depois a coisa culminou, e eu poderia dizer com Paulo então, gostaria de partir e estar com Cristo. Isso é muito melhor, mas para o seu bem e para a necessidade muito melhor, ficarei pela manhã. Mas daquela manhã em diante, eu poderia. Não apenas poderia ter mais verdadeiramente desejado. Mas não cabe a mim fazer isso, pois nos é dito: há uma hora de nascer e uma hora de morrer. E quando o salmista perguntou: mostra-me, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Salmo 39 versículo 4, ele não respondeu a isso. Não lhe mostraria o seu fim nem a medida dos seus dias, pois ninguém sabe a medida dos seus dias, ninguém sabe o seu fim. Você pode observar, como se nosso amigo Mike Kill esta noite estivesse no necrotério. Há apenas algumas semanas, quando foi condenado, ele disse, e eu vi na TV, aqui estava um rosto cheio de raiva e veneno, falando do juiz, ele disse: que ele caia morto em suas vestes pretas. Naquela noite, quando foi levado para a prisão, ele teve um ataque cardíaco. Levei-o para sair, ele foi levado para casa na semana passada e hoje ele caiu morto. Se ele estava usando suas vestes pretas ou não, eu não sei. Mas aqui, assim como o homem semeia, ele colhe. Eu lhe digo, afinal não existem outros, só existe um, e esse é Deus. Deus é o Criador e Deus é o Redentor, e você é Ele. Na verdade, Deus se tornou homem, como você vê aqui agora, e quando Ele o rompe, aquilo que se tornou aquilo simplesmente se expande de volta ao que Ele era, mas além dele. É a sua forma de expansão, a sua forma de crescer em uma iluminação cada vez maior, isso é Deus. Então eu digo que todos aqui vão experimentar isso porque somos todos um. Esta é uma unidade composta de outras, mais uma. Então esta noite você pode tomá-lo, exatamente como a garotinha, e você pode libertar sua Nínive, se você crer. Tudo começa com crença, dado isso, todo o resto segue. Mas como proceder para acreditar? Bem, estes são os pequenos segredos. A arte de acreditar. Se eu acreditasse nesta noite, veria o mundo de forma diferente. Se o que eu quero mudar o meu mundo, então o meu mundo deve ser visto por mim como eu veria depois que isso acontecesse. Então você não espera que isso aconteça, veja como se fosse. Eu vi meu filho, coloquei a mesa para ele, coloquei a mão na cabeça dele, senti sua presença e então ela encontrou alguém. Só que moravam num lugar pequeno, não era grande o suficiente para 2 homens. Então procurei ele por uma semana. Não consegui encontrá-lo. Eu contei uma história aqui, na verdade, contei na Fred Ballis anos atrás. Uma senhora na minha audiência discordou muito de mim e reclamou com Fred que tal história não deveria ser contada em sua plataforma. Ela perdeu completamente o foco. Contei isso para mostrar a todos os presentes que não há condenação em Deus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23 versículo 34. Por que você está causando o comportamento? Se você sabe como controlar sua imaginação, você está na verdade causando o comportamento de todas as pessoas que conhece. Você está no controle. Quando quis me casar com a garota que hoje leva meu nome, que hoje é mãe da nossa filha, tive todas as complicações do mundo. Meu parceiro de dança notificou minha ex-mulher, que na época não era ex, estávamos separados há anos, mas não nos divorciamos. Portanto, vivíamos, como vocês sabem, na cidade de Nova York, que tem as regras mais arcaicas do mundo em matéria de divórcio. E então aqui, eu não era divorciado. Ela não queria que eu me divorciasse, porque ela estava vivendo muito bem, e o namorado dela, do meu bolso. Então, por que ele se divorciou? Estamos vivendo lindamente pegando o dinheiro dele. Então ela foi avisada para sumir, não ser vista. Bem, eu sei que ela saiu da cidade, ou me disseram que ela saiu da cidade, e todos ficaram muito, muito felizes, estão todos muito felizes, que estou sobrecarregado agora, não posso me divorciar.
Minha parceira de dança e o namorado dela podem viver às minhas custas, e o outro pode seguir seu caminho. Então o que fiz, sem ninguém se machucar, simplesmente presumi que estava feliz e felizmente casado com a garota que leva meu nome. Adormeci por uma semana inteira nessa suposição de que ela dormiu e aqui estou eu, e não ficaria tão feliz se fosse às custas de outra pessoa. Eu não poderia machucar outra pessoa. Então foi tudo o que fiz. E então o telefone tocou uma manhã e é o tribunal. Perguntou-me se sou Neville que fala publicamente. Em caso afirmativo, eles têm um caso na terça-feira seguinte, seria do meu interesse estar no tribunal. Bom, eu estava com sono, era de manhã cedo, e desliguei-me perguntando: que tipo de coisa é essa? Não estou intimado. Não fiz nada que justificasse isso. Então não irei. Chegou a terça-feira, por volta das 10h15 o telefone tocou e uma voz na escuta. Por que você não está no tribunal? Pensei. O que foi que eu fiz? Não tenho motivos para estar no tribunal. Bem, nós dissemos que você deveria estar aqui esta manhã, não é? Eu disse sim. Então ela disse pelo telefone: sua esposa está sendo julgada e talvez você possa esclarecer um pouco o assunto. Você não está intimado, não. Você não será submetido a nenhum juramento, não. Mas sua presença pode ser útil ao juiz. Eu estava com a barba por fazer, não conseguia. Simplesmente coloquei uma roupa, peguei um táxi e fui para a quadra. Quando cheguei lá, um atendente sussurrou para o juiz, disse: ele está no tribunal. Então eles me pediram para ficar de pé, me identificar, eu subiria na plataforma? Então eu peguei a plataforma e eles a colocaram entre esses dois policiais. E então, o juiz disse: agora, você não prestou juramento, mas acho que pode me ajudar a resolver este caso ou trazer um julgamento decente sobre ele. Sua esposa é acusada de furto em uma loja. Então ele me fez todas as perguntas. Qual é a sua religião? Eu disse: sou protestante. Qual é a da sua esposa? Bem, ela nasceu católica. Isso faz alguma diferença no seu modo de viver? Eu disse: não, não fez diferença alguma. Simplesmente não éramos compatíveis desde o dia em que nos casamos, e não estamos divorciados, separados, bem, devo dizer, 15 anos. Tive então meu filho de 3 anos. E então ele leu a acusação e eu disse: bem, meritíssimo, eu tenho um filho. Tenho muito orgulho dele, ele mora comigo. E se você tiver que sentenciá-la, você tem o direito, como juiz, de sentenciar e depois suspender o julgamento. Você pode ser misericordioso. Então, se você deve sentenciá-la, sentencie-a conforme a lei exige, mas depois exerça seu direito como juiz e seja misericordioso, pelo bem de meu filho. Ele aceitou minha recomendação, ele a sentenciou por 6 meses, suspendeu-a e depois a rejeitou. Ela me encontrou do lado de fora, esperou por mim e me disse: isso foi uma coisa muito decente de se fazer. Dê-me os papéis. Eu disse: não tenho os papéis comigo, eles estão na minha casa. Ela disse: bem, vou com você e você vai me dar os papéis. Então eu a levei de táxi, fomos até minha casa, peguei meus papéis. E isso não é uma coisa legal de se fazer, entregar seus próprios papéis, mas eu dei a ela os papéis. Então obtive meu divórcio na cidade de Nova York. Então eu contei essa história, dizendo: quem a fez fazer o que fez? Eu fiz. Dormi na suposição de que era livre e feliz no casamento, e que a única maneira de ser seria me divorciando. Meu parceiro de dança disse a ela para desaparecer e ela obedeceu. Eles estavam todos vivendo de mim. E de repente ela se vê fazendo algo que normalmente não faria. E então, o que aconteceu? Qual foi esse impulso? Minha suposição. Então, quem sabe quem está pisando no lagar? Então contei a história para contar às pessoas, não julguei ninguém. Está registrado que ela pegou as roupas. No fundo da alma que é Deus eu fiz.
Bem, eu não escrevi o roteiro? Se você for assistir a uma peça hoje à noite e não gostar do que vê, não culpe o ator. Se houver alguma culpa, vá ao autor. Ele escreveu o roteiro. Mas ele não está lá para você condenar, então você joga ovos no ator. Você não gosta do papel que ele está desempenhando, mas o autor o fez interpretá-lo. E o autor não gosta que ninguém mexa em seu roteiro. Bem, se o autor aqui não gosta, do que você acha que Deus gosta? E assim, quando você vai fundo e realmente assume o fim, e vive no final como se fosse verdade, você põe em movimento todas essas coisas. Depois vêm os atores. Ela apenas desempenhou um papel e, portanto, desempenhando seu papel, ela deve ser perdoada. Então, quando pedi ao juiz que fosse misericordioso, ele foi misericordioso, foi gentil. Ela ficou comovida com meu apelo e me pediu os papéis. De que outra maneira isso poderia ser feito? Mesmo assim, fiz todos os esforços humanos para encontrá-la. Fiz todos os esforços e nada conseguiu encontrá-la. No entanto, um estranho telefona-me do tribunal e diz: Você é uma figura pública e não gostaria que isto aparecesse nos jornais. Os repórteres estão aqui todos os dias para descobrir qualquer coisa sobre alguém que é uma figura pública e adorariam que você aparecesse no jornal. E então, eu lhe digo, para seu próprio bem, esteja aqui no tribunal para poder lançar alguma luz sobre isso. Nunca apareceu nos jornais, nenhum jornal da cidade publicou isso. Foi simplesmente descartado. Então, quando eu disse que assumia a culpa, esta senhora questionou e achou que a história não deveria ser contada. Bem, ela não entendeu. Tudo o que você pode dizer é que você não entende. Se você tivesse entendido, teria entendido as palavras na cruz. Perdoe-os, eles não sabem o que fazem. São movidos pela compulsão, mas quem pisa o lagar? Agora, aqui está uma pequena reflexão nas Escrituras. Ele está na cruz e todos o injuriaram, como nos conta o capítulo 15 do livro de Marcos. Todos o insultam e alguém grita: Ele salvou outros, a si mesmo ele não pode salvar. 15 versículo 31. Estas são as palavras. Isso é exatamente o que nenhum homem pode fazer. O homem se salva salvando, e somente através, seus semelhantes. Então você ouve e pensa que vai escapar? Não, você conta a história. Você diz isso, para que a mensagem de salvação possa ser ouvida, compreendida, aceita, vivida e então cresça dentro deles. Porque não há outra. Se alguém fica para trás, quem você acha que fica para trás? Você é, eu sou. Pois não há outro. Então, quando os que não pensavam, os que não estavam despertos, gritaram: Ele salvou outros, ele mesmo não pode salvar, isso está muito longe da verdade. Pois o homem se salva através, e somente através, da salvação de seus semelhantes. Então você vê alguém em perigo, aplique a primeira coisa citada que ele disse: arrependimento. Depois disso, se você puder alcançá-los, conte-lhes a mensagem de salvação. É incrível. É a história mais rebuscada já contada ao homem. Não foi concebido pelo homem. É uma mensagem eterna, que é a maneira de Deus se redimir, e não de outra. Não há outro. Então agora, vamos entrar no silêncio. Vamos encerrar no final de fevereiro, a última noite de palestra é dia 25. Não posso escrever ao Dr. Smith até que seja oficializado comigo de Barbados. Estou esperando alguma correspondência. É uma época de muita gente, desejamos chegar lá quando as multidões tiverem partido, por isso estamos à espera de algum tipo de luz verde para saber quando essa data será a melhor. No entanto, estou planejando encerrar 4 semanas a partir desta noite e quero escrever ao Dr. Smith o mais rápido possível para informá-lo oficialmente de que assim é. Não posso dizer-lhe que será assim até receber esta carta de Barbados. Queremos partir o mais rápido possível depois de fecharmos, talvez alguns dias depois. Então, ainda estou planejando fechar no dia 25 de fevereiro. Temos exatamente 4 semanas restantes ou 8 palestras.
Vou avisá-lo, ele foi muito gentil comigo ao me deixar ficar com este lugar. Portanto, avisarei a ele assim que tiver notícias de Barbados. Mas estamos planejando fechar. Pergunta. Sinto raiva do senhor. Você poderia comentar sobre isso? Resposta. Bem, acho que a palavra traduzida como raiva seria melhor traduzida como espírito, pois na verdade significa respirar com dificuldade, e sopro e espírito são iguais tanto em hebraico quanto em grego. O vento, e assim, vento ou sopro. Também define na concordância a palavra raiva como o nariz, porque esse é o orifício através do qual a respiração vem. E porque está na face, eles a chamam de a face do Senhor. No entanto, eles usam a palavra raiva. Mas a nossa conotação com a palavra raiva não é a que os antigos pretendiam. Foi o Espírito do Senhor não voltará atrás até que ele tenha executado e cumprido os propósitos de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso claramente. Jeremias 23 versículo 20. Os últimos dias são as coisas que eu lhes disse esta noite sobre a mensagem de salvação. Esses atos poderosos, que são 4, mais 2 estão divididos, portanto, são realmente 6. Mais 2 acontecem na mesma noite. O primeiro é um ato duplo, o terceiro é um ato duplo, o segundo e o quarto são atos únicos. Pergunta. Então a raiva ou o Espírito do Senhor está no vento que ocorre naquele momento no primeiro ato? Resposta. Logo no início, e o Senhor fez soprar um vento. É Ele mesmo. A palavra traduzida como vento é a mesma que Espírito. Esta noite, quando citei o capítulo 3 do Evangelho de João, isso poderia ser o vento ou o Espírito. O vento sopra onde quer e você ouve seu som, mas não sabe de onde vem ou para onde vai, assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. João 3 versículo 8. A palavra Espírito e a palavra vento são a mesma coisa. No entanto, eles são usados nesta frase, o primeiro é vento e o último é Espírito, mas os dois são a mesma palavra. E ainda assim é vento. É Espírito, é uma vibração, você não pode negar isso, mas você entretém o pensamento do vento e se pergunta: onde está esse ciclone, esse furacão? Esse é o pensamento que permeia todo o seu ser quando começa a possuí-lo, como se você estivesse possuído pelo vento, mas é o Espírito. Você está possuído pelo Espírito quando nasce naquela noite. Não percebi que eram 9. Bem, até. Nesse momento, a fita que grava a palestra termina. Boa noite.